Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso estudo sobre a escatologia. Estamos falando sobre os últimos acontecimentos, falamos sobre a tribulação. Na realidade, estamos falando ainda sobre a tribulação e hoje nós vamos falar no desfecho ali da tribulação, falando então sobre a vinda de Cristo. Esse é mais um vídeo que estamos assim dando continuidade à nossa série de estudos em escatologia, tá bom? E quando nós falamos da vinda de Cristo, irmãos, nós precisamos então estar ali fazendo uma certa diferenciação. Diferença entre quê? Entre arrebatamento e a segunda vinda propriamente dita, tá? Primeiro porque na primeira etapa, que é a parte A, como nós já mencionamos no estudo sobre o arrebatamento, na primeira etapa da sua vinda, Jesus Cristo vai vir somente aonde? Até as nuvens, para receber então a sua noiva, encontrar os seus filhos nos ares. Ele não vai vir à terra para julgar os vivos, tá bom? E outra coisa, um dos propósitos da segunda etapa vai ser pôr um fim à grande tribulação. E isso vai acontecer 7 anos após o arrebatamento. Tá? Então, no arrebatamento, Cristo vem até as nuvens para receber a sua igreja. E no final da tribulação, na segunda vinda propriamente dita, ele vem pessoalmente aqui nesta terra. Tá bom? Vamos observar um pouquinho aquela questão da linha do tempo que nós já estudamos em aulas anteriores. Nós temos aí a linha do tempo, começando ali no nascimento de Cristo, quando ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, foi aos céus e deu início então à era da igreja, fazendo com que então hoje nós estejamos na dispensação da graça. A época da igreja ela vai terminar justamente na ocasião do arrebatamento, quando Jesus Cristo vai vir até as nuvens e nós, tantos os vivos quanto os crentes mortos, eles vão ressuscitar e nós seremos transformados para nos encontrarmos com Cristo nos ares, tá certo? Então vai acontecer nos céus o quê? O tribunal de Cristo, onde Cristo vai estar recompensando ali os salvos, ou seja, adornando a sua noiva com as coroas que estão prometidas aos santos, adornando ali a sua noiva justamente para as bodas, justamente para a ocasião do arrebatamento, tá bom? E isso vai levar quanto tempo? 7 anos. Então, enquanto Cristo está ali em cima com seus filhos, adornando a noiva, adornando a igreja, aqui embaixo, no mundo, na terra, vai estar acontecendo a tribulação. Essa tribulação terá 7 anos, onde será dividido em 3 anos e meio. Na primeira parte, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, nós conhecemos como tribulação. E a segunda parte, justamente como a grande tribulação. Já estudamos sobre isso. Na primeira parte, o anticristo faz um falso pacto, trazendo uma falsa paz para o mundo. E na segunda parte da tribulação, na grande tribulação, então ele vai mostrar quem é e vai perseguir então aqueles que procurarem servir ao verdadeiro Deus, tá bom? Isso, essa tribulação, essa 70ª semana é falado em Daniel capítulo 9, tá bom? Muito bem. E nesses 7 anos vai acontecer ali o julgamento dos selos, trombetas e os flagelos, que são as taças. E o que vai acontecer após a tribulação? No final da tribulação, após aqueles 7 anos, então virá Cristo na segunda vinda propriamente dita e vai, com o desfecho da guerra do Armagedon, nós vamos estudar sobre isso mais ainda na próxima aula, acabar com aqueles que são inimigos de Israel e inaugurar um novo reino, o reino milenar aqui nesta terra, tá bom? Mas nós vamos observar o seguinte, irmãos, para a gente entender melhor Mateus 24, tanto Mateus 24 quanto Mateus 25 vão mostrar ali as duas etapas da segunda vinda de Cristo e, é claro, os demais acontecimentos, tá bom? Por exemplo, no Mateus capítulo 24, versículos 13 a 14, depois você pega a sua Bíblia, dê uma lida lá, você vai encontrar nesse texto a primeira fase da tribulação, ou seja, os primeiros 3 anos e meio. Tá? Então, pegando aí essa divisão que eu estou colocando para vocês, vocês vão entender melhor a passagem de Mateus 24 e 25, tá bom? Então, essa Mateus 24, 3 a 14 é a primeira fase, os primeiros 3 anos e meio, tá bom?
Já a Mateus capítulo 24, versículos 15 e 29, é a segunda fase da tribulação. E é o que nós conhecemos como a grande tribulação, tá bom? O versículo 29 é da parte final, então, da tribulação. Quando nós passamos, então, para Mateus capítulo 24, versículos 30 a 31, mostra ali a volta de Jesus em glória, ou seja, a sua revelação, a revelação visível para todas as nações da terra, descrito tanto lá em Zacarias 14 quanto em Apocalipse capítulo 19, que a gente vai ler o texto daqui a pouco, tá bom? E Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, vai mostrar o julgamento das nações, tá bom? Ou seja, é o prelúdio ali do milênio de Cristo aqui na terra, tá bom, irmãos? Então, Mateus 24 e essa parte do capítulo 25 vai mostrar para nós, então, aí o desfecho da escatologia até justamente a entrada ali para o novo céu e a nova terra. Continuando, nós vamos observar em Mateus capítulo 24, versículos 30, 31. Depois você abre a sua Bíblia, dê uma conferida, porque nós não queremos que o nosso vídeo se estenda tanto para que sejam vídeos curtos, tá bom? Mas o texto está aí, você pode então marcar na sua Bíblia e comparar lá, juntamente com Zacarias capítulo 12 e versículo 10, e também Zacarias capítulo 14, versículo 4. Nós vamos observar aqui, irmãos, nessas passagens, de uma maneira bem resumida, praticamente todas as características desse evento, do evento da vinda de Cristo ao mundo, a segunda vinda mencionada nas Escrituras. Tá? É interessante a gente observar que Jesus Cristo será visto por todos, diferente do arrebatamento. Tá? Lembra que lá no arrebatamento, somente os salvos estarão ouvindo ali a trombeta e subindo aos céus para encontrar-se com Cristo. Os incrédulos, as demais pessoas não verão Cristo naquela ocasião. Mas na segunda vinda, na manifestação de Cristo, todo mundo verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ok? Então Jesus virá publicamente, irmãos. Lá em Atos capítulo 1, quando os anjos viram ali anunciando aos discípulos que tinham acabado de ver Jesus subir aos céus, os anjos disseram assim: ele vai voltar assim como vocês viram ele subir para o céu. Tá bom? Então Jesus Cristo vai ser visto pelos judeus, que foram aqueles que os traspassaram. Jesus Cristo vai ser visto por todas as nações. Todos os adoradores da besta vão contemplar e vão se lamentar, porque eles fizeram contrário do que Cristo verdadeiramente tinha dito por todas as Escrituras. E eles vão lamentar por quê? Porque eles recusaram aquele chamado, recusaram estar se rendendo aos pés do Senhor. Eles vão se lamentar, porque na segunda etapa, ou seja, na segunda etapa da segunda vinda, Jesus vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Ele não vai vir mais como um cordeiro manso, humilde, humilhado, que foi mudo perante seus tosqueadores. Não, lá ele já vai vir como justo juiz para julgar toda a humanidade, então, naquela ocasião. Jesus Cristo, irmãos, vai vir com poder e grande glória. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, é uma descrição de como vai ser a manifestação de Jesus Cristo. Tá? Deixa eu ler aqui Apocalipse 19, 11 a 16, que diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor
da ira do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 16, no seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos, eu sempre quando vou dar um estudo ou um sermão sobre essa passagem, eu sempre brinco com os irmãos, vocês sabem andar a cavalo? Porque o texto está dizendo que quando Jesus Cristo voltar à Terra, nós estaremos acompanhando ele em cavalos, tá certo? Então, o texto mostra como Cristo vai vir e como ele vai vencer a besta e o falso profeta, justamente com a palavra que sai da sua boca, a espada afiada que sai da sua boca. Ou seja, só com sua palavra, Cristo então vai estar vencendo os exércitos que naquele momento estarão se opondo a Israel. Tá bom, irmão? Já vimos que Mateus 24, principalmente no versículo 31, está escrito que o Senhor Jesus vai enviar os anjos com um clamor de trombeta ali, vai reunir os escolhidos desde uma a outra extremidade dos céus, tá bom? A trombeta aqui mencionada em Mateus 24 não tem nada a ver com aquela mencionada em 1 Coríntios capítulo 15, porque lá em 1 Coríntios a finalidade é convocar os salvos, ressuscitados e os que estão vivos ali no momento do arrebatamento, conforme também prescrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá bom, irmãos? Então, na manifestação de Cristo em poder e glória, vai haver uma reunião de todos os santos de todas as épocas, aqueles que já estarão no céu, com os corpos glorificados, os vivos judeus e gentios que estarão na ocasião e que sobreviveram à grande tribulação. Todos estes, irmãos, estarão ali inaugurando o milênio. Todos estes salvos, o conjunto de salvos de todas as épocas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, daqueles que fazem parte da dispensação da igreja, quanto dos salvos da tribulação, eles vão entrar no milênio todos juntos ao lado de Cristo. E finalizando, irmãos, Jesus Cristo virá à terra. Jesus Cristo e seus santos vão pousar na terra. Zacarias 14 diz, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, o texto mostra até mesmo onde Jesus Cristo vai pisar quando vier pessoalmente aqui a esta terra. Ele porá fim à grande tribulação, vencendo a trindade satânica. Tá? Aquela trindade satânica que nós estudamos falando então na última aula. Vencendo então ali na batalha contra os seus exércitos. E Apocalipse 19:19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E aí é que começa então a guerra do Armagedon, que nós estaremos estudando na próxima aula. Tá bom, meus irmãos? Então, esse aqui é um breve estudo, um breve ensino sobre a segunda vinda de Cristo. Coisas importantes a entendermos. Diferença. A segunda vinda de Cristo dividida em duas etapas. Arrebatamento e a segunda vinda propriamente dita. No arrebatamento ele vai estar nas nuvens. Na segunda vinda ele vai vir pessoalmente com os santos montados a cavalo para destruir ali o anticristo e seu exército. Tá bom? O texto menciona também que ele vai vir pessoalmente e mostra até o local onde ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Tá bom, irmãos? Então, tudo isso serve para quê? Para aumentar nossa fé, nossa esperança, nossa expectativa, aguardando ali ansiosamente o retorno do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Que esses estudos sirvam para que possamos fortalecer e manter a esperança viva até que Ele volte ou até que Ele nos chame para junto da sua presença no céu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam de convidar mais pessoas para assistir, compartilhem o vídeo, curtam, inscrevam-se aí no canal, tá bom, meus irmãos? Para quê? Para que mais pessoas tenham oportunidade de estudar a Bíblia conosco. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e juntos possamos estar fazendo o trabalho do Senhor sempre com alegria e com dedicação. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, com a permissão do Senhor.